Olá, pessoal! Eu pedi que vocês mandassem as dúvidas de vocês, de quem está começando na filosofia, lá no Instagram, e eu vou responder aqui agora, nesse vídeo. Dúvidas de quem está começando na filosofia, de quem acabou de começar a graduação, ou de quem nem quer fazer graduação, mas está no começo, está estudando por fora ainda, não sabe muito bem para onde ir. Então vamos lá. A primeira pergunta foi a seguinte: acha uma boa começar por livros de ensino médio? Olha, honestamente, eu não acho uma boa, por uma única razão, porque é chato. Em geral, os livros de filosofia de ensino médio que eu tive no meu ensino médio e que eu li depois como professor, todos eu acho chatos. Eu acho que eles não conseguem encantar quem tá lendo pela filosofia. E eu acho que a relação da gente que a gente tem que ter com a filosofia, pra você que já gosta, já tá interessado na filosofia tem suas partes chatas, tem seus textos difíceis. E eu acho que o primeiro contato, ele tem que ser um contato que faz você se apaixonar pela filosofia, sabe? Como se fosse um relacionamento. O começo do relacionamento, você tem que estar gostando muito da pessoa, você tem que estar muito afim daquilo ali, porque depois, lá na frente, quando aparecer uma situação meio chata, como você já gosta, você vai suportar aquela situação, porque você sabe que tem um valor ali, entendeu? A filosofia é a mesma coisa. Se você começar lendo por um texto chato, um texto que não te interessa, um texto que não te apaixona, você vai querer desistir. Então eu acho que você tem que começar por um texto encantador, um texto que vai te fazer gostar daquilo, porque quando mais pra frente você for ler ali um texto mais difícil, um texto mais pesado, você vai insistir naquela leitura, porque você sabe que ali atrás tem um valor, tem uma recompensa, tem um lugar que aquele texto vai te levar. E eu não conheço um texto melhor pra começar a ler filosofia do que este daqui. O Mundo de Sofia é verdadeiramente apaixonante. Tanto a história da filosofia, que tem no livro, quanto a história da Sofia, que é a personagem do livro. Então você tem aqui duas histórias combinadas, da Sofia e da filosofia, e as duas histórias são muito legais, são contadas de um jeito muito bom, muito divertido mesmo. Você vai dar risada com esse livro aqui, do Jostein Gaarder. Então, não recomendo começar por livros de ensino médio. Eu acho que eles são bons livros para consulta, mas, assim, eu acho que honestamente, depois que você lê isso daqui, você pode ir para outros livros. Eu não faria um plano de estudos com livros de ensino médio, em geral, tá? Pelo menos os livros que eu conheço, eu não recomendaria eles num plano de estudos, assim, de longo prazo. Como criar uma rotina de estudos? Olha, eu acho que a primeira coisa é que você tem que ser realista. Não, primeira coisa você tem que ser prazeroso, tá? Eu, por muito tempo, eu lia muito quando eu era criança. Eu lia gibi da Turma da Mônica, eu lia livro. Eu lembro que eu li um livro sobre a história da escrita, que eu fiquei encantado quando eu era criança. Eu lia livro sobre religião e coisa e tal. Quando eu cheguei ali no ensino médio, um pouco antes, comecei a ler aqueles livros obrigatórios da escola. E não achava divertido, né? Não gostava de ler, não achava legal ler Machado de Assis, ler Graciliano Ramos, ler essa de Queiroz. Alguns eu até gostava, mas a maioria eu não gostava. Então, naquele momento, aquilo não era divertido pra mim. Hoje em dia eu até gosto, mas naquela época eu não gostava. Então, o fato de não ser divertido me impedia de criar uma rotina de estudos, me impedia de ter vontade de estudar. Então eu preferia fazer qualquer outra coisa do que ler os livros obrigatórios. Eu acho que aqui a situação é a mesma. Então a primeira coisa, tem que ser divertido. Como que eu voltei a ler? Uma das coisas que eu gosto, um dos temas que eu gosto além da filosofia, é videogame. E eu vi um livro na leitura uma vez, na livraria, um livro sobre violência e videogame. Um estudo científico sobre a relação entre violência e videogame. Eu falei, caramba, esse tema me interessa, eu quero saber o que tá nesse livro. Tá vendo? Então a curiosidade, a vontade de saber, a vontade de conhecer é que me fez começar a ler. Então esse foi o primeiro livro que eu li depois que eu saí do ensino médio. E aí eu falei, cara, até que ler é legal. Percebi que ler era legal. E aí eu fui pra outros livros, comecei a ler outros temas e coisa e tal, vim parar na filosofia. Então eu acho que assim, primeiro você tem que pegar um tema que você realmente gosta, que você realmente se interessa. Segundo, ser realista, né? Se você trabalha 8 horas por dia, pega 2 horas de trânsito, tem que dormir 8 horas por dia, já foram 18. Sobram 6, sendo que você ainda tem que se alimentar, tem que tomar banho, coisa e tal. Então assim, comece pequeno. Talvez 20 minutos por dia pra começar, 10 minutos por dia. Escolha um livro, escolha um tema, leia 10 minutos, viu que dá pra aumentar? Coloca 15 no próximo dia, 20 no próximo dia, e aí vai. Tem um aplicativo que eu gosto muito, que é o Forest, que é onde eu vou cronometrando meu tempo de estudo, e aí eu nunca deixo a peteca cair. Eu vou sempre deixando mais ou menos na média. Tem dia que eu estudo muito, tem dia que eu não estudo nada, mas, no geral, na média, a coisa fica ali de um jeito legal. Então o importante é você ter essa constância, não precisa ser todo dia igual, mas na média vai ter uma constância, vai ser prazeroso, e aí você vai conseguir desenvolver. Quais os filósofos que mais influenciaram na história da filosofia? Bom, eu acho que assim, eu até comecei a fazer uma lista para responder essa pergunta, mas essa lista ia ter 15, 20 filósofos. Eu acho que isso é um vídeo à parte, tá? Porque eu posso explicar um pouco mais de cada filósofo. Mas respondendo rapidamente a questão. Tales, porque é o primeiro. Simples assim. Se ele começou o negócio, ele é importante, tá? Então a gente tem que estudar Tales.
Depois a gente pode ir para Sócrates. Eu fiz aqui uma lista de filósofos que iniciaram períodos da filosofia. Então, por exemplo, o Tales ele começa a história da filosofia. O Sócrates começa o período antropocêntrico da filosofia, quando a filosofia vai lá para as questões do homem, do ser humano, da política, da ética, da religião também. Então, Tales, Sócrates, Platão e Aristóteles é inegável. Esses daí não tem como eu falar que eles não são importantes. Depois deles, a gente vai ter ali outras escolas de filosofia, mas que nunca alcançaram essa relevância tão grande. Hoje em dia a gente tem algumas escolas helenísticas fazendo sucesso, mas não... Ao longo da história da filosofia elas não são tão grandes, tá? Porque assim, Platão e Aristóteles, eles falam de absolutamente tudo. E a filosofia helenística não fala de absolutamente tudo, ela é mais restrita. E ela não abre nenhuma era, assim, da filosofia. Depois a gente vai pra filosofia medieval, então a gente tem Santo Agostinho e 800 anos mais tarde, o Tomás de Aquino. Esses são essenciais. Quando a gente começa a filosofia moderna, o grande nome, o pai da filosofia moderna é o Descartes, também é essencial, não tem como você não estudar Descartes. E aí eu acho que a transição da moderna para contemporânea é um tema de debate. Não é muito certo. Quando que começou a filosofia contemporânea? É em aberto. Mas eu acho que ali é a discussão Kant e Hegel. Então, se fosse fazer uma lista ali pequena de filósofos que você tem que ler, filósofos obrigatórios, Tales de Mileto, no caso não tem nem os fragmentos, né? É você entender o que ele queria dizer. Então, Tales, Sócrates, Platão e Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Kant e Hegel. Eu acho que dá pra fechar, e aqui a gente já tem 9. E a lista poderia ser muito maior. Não gostei de filosofia no ensino médio. Por que a filosofia no ensino médio é ruim? Bom, eu acho que tem muitos fatores que podem fazer a filosofia no ensino médio ser ruim. A minha filosofia no ensino médio foi excelente. Eu tive 2 professores ótimos, né? Então eu acho que a gente tem aí um primeiro fator, que é você se identificar com o professor, você gostar do jeito que ele conta a matéria, do jeito que ele explica, do jeito que ele conta a história. Então eu acho que tem esse fator. Eu acho que tem um outro fator, que é o fato de que muitos professores no Brasil, principalmente em escolas públicas, não são nem formados em filosofia. Uma vez eu fui competir para uma vaga de professor de filosofia numa escola aqui, e o meu horário não dava. Quem acabou pegando a vaga foi uma professora de artes. Ela era formada em artes. Ela não tinha formação e nem estava estudando filosofia. Mas ela era a candidata que tinha lá. Então os alunos tiveram ali o ano inteiro aula de filosofia com professora de artes, né? E aí, com todo respeito aos professores de artes, eles não são capacitados para dar aula de filosofia. Assim como eu não sou capacitado para dar aula de artes, certo? Então eu acho que a falta da formação, uma boa formação dos professores, é um grande problema. E eu acho também que é difícil você encontrar uma fórmula boa, interessante para ensinar filosofia no ensino médio. Você conseguir atrair, captar a atenção dos jovens, dos adolescentes e fazer aquela coisa funcionar, é difícil. É muito mais fácil, por exemplo, dar aula no EJA. As aulas no EJA são muito mais fáceis, funcionam melhor. Eles estão bem mais interessados em estudar, porque eles nunca tiveram a oportunidade de estudar. Eles acabam valorizando mais também o papel do professor. Então, tem uma questão ali do professor, tem uma questão do aluno. Eu acho que é uma situação extremamente complexa. Os livros didáticos de filosofia, como eu falei antes também, não acho que eles são envolventes. Eu acho que eles, no geral, são chatos. Tem algumas partes legais? Tem. Mas assim, não é um livro... Eu nunca vou pegar um livro didático e falar assim, nossa, hoje eu quero ler um livro pra me divertir e vou pegar um livro didático de filosofia. Jamais vou fazer isso, mesmo gostando de filosofia, porque os livros didáticos eles servem a outro propósito que não o de divertir. Então isso acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento da filosofia no ensino médio. E também tem o problema da própria estrutura da escola, né? Então assim, esse sistema de hora-aula de 50 minutos, 40 alunos em sala de aula, às vezes é complicado de você gerenciar tudo isso, então tem problemas. Qual a importância da matemática para a filosofia e vice-versa? Olha, a matemática ela é um estudo extremamente racional, extremamente sistemático dos números, né? Das relações numéricas. Então, por conta disso, exatamente por ela seguir uma lógica muito certinha, ela funciona muito bem para ajudar os filósofos a explicar o que eles querem dizer. Aqui eu trouxe 2 exemplos, o Descartes nas Meditações Metafísicas e o Kant na Crítica da Razão Pura. Eles usam da matemática de exemplos matemáticos para mostrar aquilo que eles querem fazer. Também o Platão faz isso falando sobre a geometria. Então a matemática ela é um conhecimento essencial para a gente entender o que os filósofos falam, porque ela é usada como exemplo pelos filósofos. E o contrário, qual que é a importância então da filosofia para a matemática? A filosofia, assim como em todas as outras disciplinas, ela tenta basear a matemática, ou seja, ela tenta dar sustentação para a matemática. Por exemplo, qual que é a origem dos objetos matemáticos? Será que a matemática ela está no mundo ou a matemática está em nós? Quando um matemático faz uma descoberta, ele descobre ou ele inventa uma coisa, ele inventa uma teoria, certo? Então, por exemplo, o teorema de Pitágoras. O Pitágoras descobriu um teorema ou ele inventou um teorema? Essa é uma questão filosófica, que vai mudar completamente a forma como a gente enxerga a matemática em si. O que garante as verdades matemáticas?
Esse é um problema de epistemologia da matemática, filosofia da matemática. Então, a filosofia na matemática, ela vai tentar dar essa base que vai sustentar as verdades matemáticas, e as verdades matemáticas vão servir de sustento para teorias filosóficas porque elas servem de exemplo. Como se preparar para a primeira aula? Eu tenho um caso interessante para contar sobre isso daqui, porque a minha primeira aula eu comecei a fazer estágio numa escola, né? Fiz o estágio, o primeiro dia lá de aula, e no segundo dia eu tô indo pra escola, 7 horas da manhã, e a professora me mandou uma mensagem no WhatsApp falando: Danilo, bati o carro, segura as pontas aí pra mim. E eu fiquei assim, cara, eu tava no segundo semestre de faculdade. Eu fiquei, cara, como é que eu vou, segundo pro terceiro, como é que eu vou dar uma aula, sabe? E ela falou comigo: não, terceiro ano, a aula é de Nietzsche. Você pode passar Nietzsche pra eles. Eu nunca tinha lido um livro do Nietzsche ainda. Eu mal conhecia, tinha ouvido falar algumas coisas assim do Nietzsche, mas muito por alto. E aí inventei uma aula lá na hora, né, com o que eu já conhecia do Nietzsche. Não falei nada de errado. Hoje, olhando assim pra trás, não falei nada de errado naquela aula, mas foi uma aula fraca de embasamento, né? Eu não tinha assim o embasamento que eu tenho hoje em dia. Agora, 2 semanas depois, eu fui dar minha aula nesse mesmo estágio, dessa vez preparado. Então a professora falou comigo: olha, vamos dar uma aula sobre Habermas amanhã. Eu quero que você monte seu plano de aula bonitinho. O que eu fiz? Nunca tinha estudado Habermas também. Mas, o que eu fiz? Pesquisei na internet sobre Habermas, assisti vídeo aulas no YouTube sobre o filósofo, baixei um e-book, tinha um e-book gratuito na Amazon, baixei esse e-book e li o e-book, baixei artigos e li ali a introdução, a conclusão dos artigos sobre Habermas, entendi qual que era o problema. E aí, qual que é a dica final? Depois que você tiver, então, essa base, que é extremamente importante, sem a base você não vai dar uma aula, você tem a base, a pergunta que você tem que ter é a seguinte: como que eu faço para transformar isso daqui numa história? Eu acredito que o ensino de filosofia, principalmente no ensino médio, ele tem que ser a partir de história. Então olha, eu vou contar uma história. Vocês acreditam que as pessoas estavam preocupadas com isso daqui? E daí esse filósofo foi lá e pensou isso para resolver? Então foi isso que eu fiz com Habermas. Eu contei qual era o problema, o que estava acontecendo, e falei, bom, então ele olhou para esses problemas e ele falou, bom, eu vou tentar resolver isso daqui. E aí ele resolveu desse jeito. E aí se apresenta, então, o problema e a solução do filósofo. O problema e a resposta filosófica. Então, contando uma história. Eu acho que esse é um jeito legal para você preparar a sua primeira aula. Faculdade EAD ou presencial? Eu acho que não tem resposta universal aqui, tá? Faculdade EAD, ela tem uma grande vantagem, que é o preço. Ela é muito barata. E ela é rápida. Você pode começar a sua faculdade hoje, em fevereiro, no máximo, né? Se for uma faculdade presencial, por exemplo, que precisa de fazer Enem e coisa e tal, você vai ter que estudar esse ano inteiro até chegar em novembro para fazer o Enem, e daí você vai poder entrar numa faculdade. Então tem esse problema. Agora, qual que é a desvantagem da faculdade EAD? É que você vai estudar muito sozinho e vai ficar muito na sua mão, tá? E o que eu percebo das faculdades EAD é que o nível delas está abaixo das faculdades presenciais, tá? Porém, não é uma coisa assim insuperável. Não é tipo assim, se você estudar faculdade em EAD, você nunca vai chegar no nível de alguém que faz faculdade presencial. Nada a ver. Se você for pegar um concurso, por exemplo, tem gente de faculdade EAD que está muito acima das pessoas que fazem faculdade presencial. Porque aí entra o esforço pessoal. Então, se o EAD você tem umas desvantagens, você vai ter que fazer um esforço muito grande para estudar pessoalmente. Você vai ter que ir em biblioteca, você vai ter que ir em sebo comprar livro, você vai ter que pesquisar material na internet, você vai ter que assistir um curso de filosofia na internet, coisas desse tipo para complementar o seu ensino. Já a faculdade presencial, se ela tem essa vantagem de que você tem ali colegas de trabalho, você tem os professores, o contato com os professores, você tem os grupos de pesquisas muito mais fortalecidos, você tem a biblioteca da faculdade, você tem todas essas vantagens, você tem um custo muito grande, que é exatamente o custo de transporte, de alimentação, para ir para a faculdade. Então eu acho que a grande questão aí é a financeira. A presencial tem muitas vantagens, mas você tem como pagar por essas vantagens? Se você tiver, vai para presencial. Se você não tiver, vai pro EAD. De toda forma, você vai conseguir no futuro fazer um mestrado, fazer um doutorado, ou passar num concurso com as duas, tá? Dependendo, é claro, sempre do seu esforço individual. Então eu acho que tem que pensar aí bem como que é o seu contexto para fazer a escolha certa. Preciso ler Platão antes de ler Aristóteles? Olha, é bom, mas não é obrigatório, no sentido de que se você for ler Platão é muita coisa, né? A gente tem aqui, tudo isso daqui é Platão, e daqui pra cá é Aristóteles. Então se você for ler Platão inteiro, para depois você ler Aristóteles, talvez você vai passar aí 1 ano, até mais, lendo só Platão. E você quer muito aprender o Aristóteles, talvez você queira muito ler a política do Aristóteles, a ética nicômaca do Aristóteles. Então eu acho bom ter a base do Platão, mas se você não pode e não quer também gastar 1 ano, 2 anos lendo Platão, o que você faz? Pega um manual de história da filosofia. Eu tenho aqui 2 exemplos que eu trouxe. Você pode pegar um manual mais curto, tipo esse daqui do Danilo Marcondes, ou, o que é mais recomendável,
você pegar um manual grande de história da filosofia, mas aí talvez você vai passar um ano estudando só isso daqui. Um ano estudando história da filosofia. Esse aqui é o primeiro volume do Reale, são 7. Você lê os 7 volumes, você vai ter uma excelente base de história da filosofia. E aí você poderia, então, ler diretamente o Aristóteles. Eu acho que é o ideal. Agora, posso ler o Aristóteles de primeira? Bom, pode. Mas você vai perder algumas coisas. E aí depois, quando você lê Platão no futuro, você vai acabar... E depois você for ler o Aristóteles pela segunda vez, por exemplo, você vai acabar completando esses espaços que ficaram, essas lacunas que ficaram. Explique a crítica de Platão à democracia. Tem alguma coisa a ver com a morte de Sócrates? Eu acho que esse é um tema, inclusive, muito legal para um podcast. Depois eu vou fazer um podcast especial só sobre as críticas de Platão à democracia. Tem a ver com a morte de Sócrates, ou seja, o Sócrates para Platão era o mestre de Platão, né? Então Platão enxergava o Sócrates ali como um exemplo, um homem, assim, incrível mesmo. E a democracia mata o Sócrates, né? A democracia julga o Sócrates e o condena à morte. Então o Platão já começa a desconfiar, né, cara? Como que uma forma de governo que é capaz de matar o homem mais sábio da cidade pode ser uma forma de governo boa? Tem esse ponto. Mas tem outros pontos. A democracia, o Platão entende a democracia como um grande jogo de opiniões. O que é a democracia para Platão? Tem um problema para resolver na cidade e várias pessoas ficam dando pitaco, ficam dando as suas opiniões sobre como resolver aquele problema. Mas nenhuma daquelas pessoas está preparada para resolver aquele problema. Nenhuma daquelas pessoas estudou sobre aquele problema. Elas simplesmente estão dando as suas opiniões. E um bom governo para Platão depende não das opiniões, porque a opinião, ela é opinião, ela não tem embasamento, ela é fraca. O bom governo depende de uma coisa sólida, que é o quê? O conhecimento. O modelo ideal de política para Platão é um modelo em que a política é feita com pessoas que sabem o que estão fazendo. Então, por exemplo, a gente quer criar uma cidade justa. Então a gente tem que ter pessoas que sabem o que é a justiça para que a justiça aconteça. A gente quer criar um bom modelo de educação. Então a gente tem que ter pessoas que saibam o que é a educação, o que faz uma boa educação, para que elas possam aplicar essa sabedoria na realidade. Enquanto isso, na democracia, a gente tem pessoas que não estudam nada sobre política, não estudam nada sobre educação, não estudam nada sobre saúde, não estudam nada sobre segurança, não só votando, como também tomando as decisões. Na democracia brasileira, por exemplo, né, as pessoas que votam não sabem exatamente, para Platão, as pessoas que votam na democracia brasileira não sabem em quem estão votando, porque elas não têm acesso a esse nível de estudo, e as pessoas que são eleitas, os representantes, também não têm conhecimento. Então, para Platão, é um verdadeiro absurdo a democracia, assim, é um tema muito interessante para um podcast. Então é isso, essas foram as perguntas que vocês mandaram, espero que tenham gostado aí do vídeo, deixem um like para fortalecer aqui o canal, e também se inscrevam se você ainda não é inscrito aqui no Segunda Navegação. Eu te vejo no próximo vídeo, e até mais.